Os líderes da NATO tiveram um ataque quando perceberam a extensão do problema. Caíram de costas. Simplesmente entraram em pânico. Ficaram assim, nós estamos lascados. Um olhou para o outro, de fato estamos lascados. Aqui, post do Dr. Michael Salla. No domínio da tradição OVNI, alegações do NHI que se assemelham aos humanos na aparência. Agora imagine se essas entidades possuíssem a capacidade tecnológica para conceder a si mesmos autorizações ultra secretas de um nível tão elevado que ninguém dentro das Forças Armadas do governo pudesse sequer investigá-las. E é claro que, quando eles viram esse relatório, por certo, eles utilizaram o exemplo do Valiant Thor. Valiant Thor, segundo o livro do Frank Strangers, Um Estranho no Pentágono, e com testemunhas do próprio sobrinho do Almirante Byrd, e também tem outra secretária de Estado, todos os agentes federais, tá? Mas são várias testemunhas. Não vou recordar de todas aqui. Eles falam que o Valiant Thor simplesmente podia passar pela segurança. Ele conseguia reproduzir credenciais, criar ilusões. Vamos supor que ele fosse parado na rua. Qualquer país do mundo. Ele podia estar no Brasil, ele podia estar nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar do mundo. Ele teria o seu documento. Ia ser barrado na rua. Ali, o policial para o carro. Cadê a sua carteira de motor? Tá aqui, meu filho, tá aqui. Aí o policial ia pegar. Opa, tá tudo certo. Desculpe, senhor, pode seguir a sua viagem. Era assim, meus amigos. Ele conseguiria reproduzir qualquer tipo de documento. Qualquer credencial. Se ele quisesse passar por um agente federal, ele ia conseguir. Um agente do Pentágono, ele teria também todas as credenciais, todas legítimas. Não eram falsas, não. Ok? Se você fosse verificar, inclusive constava no sistema. Constava no sistema. Ele fazia aparecer no sistema. É algo inacreditável. O Valiant Thor também conseguia passar pelas paredes. Ele conseguia se teletransportar, assim como o Jean Charles Moya. Então ninguém conseguia segurar ele. Inclusive, prenderam ele em prisão domiciliar por 3 anos. Eles falaram que ele era um hóspede, uma ova, na verdade ele estava numa prisão. Ele simplesmente, de noite, ele passeava por aí, ia para o mundo afora. Não tinha como segurar o Valiant Thor. Nem a Gília, nem o Dom, nem ninguém. Por isso que a NATO ficou muito preocupada. Meus amigos? Esses extraterrestres infiltrados têm essa capacidade. Inclusive, isso nós podemos linkar com a informação do JP. JP escoltou, escoltou 4 extraterrestres nórdicos que receberam passaporte. Passaporte, inclusive um ficou com aparência, num equipamento tecnológico, com aparência de japonês, e foi para o Japão cumprir missão. E os outros 3 foram cumprir missões em outros estados dos Estados Unidos. Inclusive muda a aparência. É impressionante. Estavam mais moreninhos, porque os nórdicos mesmo, esses nórdicos especificamente falando, eles eram muito pálidos. Então eles iam passar na rua e com certeza as pessoas iam chamar a atenção. Então ficam bronzeados com características humanas, assim que ia passar totalmente imperceptível na rua. Ninguém ia dizer, esse aqui é um extraterrestre. Não. Entenderam? Realmente impressionante. Aqui também está o comandante Denethor. Esteve com... é mesmo. Vamos colocar os slides. Ainda bem que você tá aí, gente. Eu às vezes esqueci. Muito bem. Agora tá, né? Agora tá. Muito bem. Inclusive o comandante Denethor. Que tá aqui nessa fotinha aqui. Muito bem. Então, com essa autorização de alto nível, eles poderiam se infiltrar em qualquer instalação, confiscar qualquer evidência de vídeo e alertar militares ou funcionários do governo com declaração como: isso é classificado no mais alto nível. Se você divulgar esse incidente ou mencionar nossa presença, você irá enfrentar acusações de traição. Meus amigos, o Valiant Thor, ele apareceu em 1957 numa nave espacial e ele estava simplesmente parado junto com a sua, que seria a sua futura esposa, né, a Gília, né, a loira, e o seu irmão, Dom, e a Tânia. Eram 2 casais. Mas eram muito mais. Naquela espaçonave estavam apenas esses 4. Segundo o Valiant Thor, eles eram um total de 70 pessoas. 70 pessoas que vieram à Terra nessa ocasião, em 1957. Depois vieram outros. Chegou no total de 200. No ano de 1972 já eram 200 infiltrados. 200 extraterrestres infiltrados em 1972. O Valiant Thor estava esperando a polícia
parou a espaçonave. É coisa surreal, meus amigos. É isso que consta no livro, inclusive. Ele parou a espaçonave. Parou. Bom, esperar a polícia chegar. Aí quando a polícia chegou, ele estava ali com os braços cruzados, tranquilo, estava esperando por vocês. Falou, o que você está fazendo? O que é isso? Uma espaçonave. Falou, não, calma. Falando em inglês, obviamente. Perfeito. Aliás, o Valiant Thor conseguia falar qualquer língua sem sotaque. Português, italiano, francês, latim, hebraico, qualquer língua do mundo. Sem sotaque nenhum. Eu tava esperando por vocês. Que bom que você chegou. Vocês demoraram, viu? Pressa. Puxa vida, tá o tempo que tava esperando por vocês. O que você tá fazendo aqui? Eu sou um extraterrestre. Você é extraterrestre? Sim, sou um extraterrestre. Você fala inglês perfeito? Falo inglês. Me preparei, inclusive, para vir aqui. Estou devidamente preparado. E o que você quer? Eu quero falar com o presidente. Falou, mas isso não vai ser possível. Falei, não, mas eu vou falar com o presidente. Meus amigos, ele simplesmente pegou o carro. Um carro na rua, parou o carro, a pessoa simplesmente obedeceu, deu a chave para ele. Aí ele pegou o carro, colocou todo mundo no carro e ele foi passando pela rua. E ele foi entrando na Casa Branca. Aí o pessoal que estava ali, os seguranças, olhavam para ele, eles simplesmente usavam uma espécie, o Frank Strangers fala que ele conseguia induzir as pessoas a fazerem o que ele quisesse. Entrava numa espécie de transe, como se fossem hipnotizados. Ele mostrava a credencial, não, sou agente do FBI, autorizado, falou, opa, pode entrar, tranquilo. Ele passando, e foi passando por todo mundo. Quando ele chegou até o gabinete do Eisenhower, no Salão Oval, diz que tem todo mundo apontou arma para ele e falou, abaixa as armas, todo mundo obedeceu. Aí o Eisenhower falou, é melhor conversar com ele, né? Não tem jeito, né? Vamos conversar com ele. O Nixon estava presente. O Nixon estava presente nessa ocasião. Se você não leu o livro, Um Estranho no Pentágono do Frank Strangers, você não sabe o que está perdendo. Muito bem. Aqui o livro da Helena também, né, que é uma complementação, uma atualização do Valiant Thor. Vamos para o próximo. Todos nós já ouvimos a história de indivíduos com supostas autorizações adequadas aparecendo em incidentes de OVNIs, intimando testemunhas e deixando para trás um manto de mistérios quando as suas verdadeiras identidades. Se as entidades possuíssem as autorizações corretas, poderiam empregar os nossos próprios recursos militares para ocultar ainda mais a sua presença, e ninguém seria capaz de questionar ou falar sobre isso. Exigiram apenas a capacidade de acender a nossa tecnologia, comparativamente primitiva, manipular informações de forma que ultrapassasse as nossas capacidades de detecção e navegar pelas complexidades da burocracia, para além da compreensão da mente humana. Isso lhes concederia acesso ilimitado ao controle total sobre nossa capacidade de detectar. Isso consta no documento. Estou lendo aqui para vocês o documento da NATO. Tá? Documento da NATO sobre isso. Estavam realmente muito preocupados com esses extraterrestres se infiltrando em nossa sociedade. Sobre nossa capacidade de detectá-los ou de nos defendermos contra eles. Considerando que eles parecem indistinguíveis de nós. Dá para distinguir o que é o ser humano do que é um extraterrestre. São idênticos. Talvez nunca percebamos até que ponto eles assumiram controle sobre o nosso mundo. Que coisa, hein? Realmente é um conteúdo e tanto. A segunda conclusão pertinente do trabalho do Dr. Jacques Vallée, é que o padrão de comportamento dos UAPs, antigos OVNIs, não é consistente com a hipótese extraterrestre. Ver capítulo 9 de seu livro Dimensões. Jacques Vallée estimou que, num período de apenas 20 anos, houve cerca de 3 milhões de pousos de UAPs. Isto não é consistente com visitas de seres de outros planetas para fins de levantamento da Terra ou de pesquisa dos seus habitantes. Muito menos visitantes teriam sido suficientes para esses fins. Em vez disso, o comportamento dos UAPs é exatamente o que se esperaria que eles fossem, esperaria que se eles fossem daqui. Ou seja, esses seres extraterrestres, meus amigos, têm bases permanentes no nosso planeta. Bem interessante. Permanentes aqui. E fazem visitas periódicas. Inclusive, o Valiant Thor diz que ele estaria aqui até a transição planetária. Não ele, mas seus representantes. Isso aqui eu já mostrei. Isso aqui é bem interessante, apesar de eu ter mostrado. E o público hoje, meus amigos, acredita nisso. 30% dos americanos acreditam que seres extraterrestres se passam por humanos. 30% hoje do povo americano acredita piamente que esses extraterrestres estão infiltrados em nossa sociedade, se passando por humanos.